Olá, tudo bem com você? Como estão? Estamos continuando com a apresentação do nosso livro do Clube Leitura que Transforma. Como eu já havia falado nas minhas aparições por aqui pelo YouTube, nós estamos fazendo a leitura resumida deste livro, A Psiquiatria de Deus. É um livro em que aborda basicamente a Bíblia. Ele começa com o Salmo 23 e nós estamos com algumas partes dos mandamentos da lei de Deus. Hoje, o título da nossa apresentação é Não Cobiçarás. Lembrando a todos e a todas, o livro está dividido em partes. Quatro partes. Nós estamos na segunda parte. Lembrando também a todas que eu tenho um grupo de WhatsApp. Se você tiver interesse em participar do nosso grupo de WhatsApp, basta me enviar um direct lá no meu Instagram, @doutoraregina.silva. E eu queria pedir um favorzinho a você que está me ouvindo aqui agora. Eu gostaria que você que estivesse me ouvindo aqui agora encaminhasse esta live ao vivo para 3, 4, 5 mulheres que desejam ler o livro e ainda escutar por aqui pelo YouTube o resumo deste belíssimo livro. Lembrando também que eu tenho uma escola, Mulher Inteira, onde eu cuido da saúde da mulher na menopausa. Se você quiser ter acesso à nossa escola, basta também ir lá no link da bio do meu Instagram e você verá os maiores detalhes da nossa escola Mulher Inteira. Desde quando a gente começou a segunda parte da apresentação do livro, nós estamos nos direcionando a que alguns mandamentos da lei de Deus. E hoje um deles é não cobiçará. Este livro, ele é bem didático, ele traz um aprofundamento da Bíblia, fazendo com que você faça o entendimento da Bíblia de forma bem objetiva, de forma light, de forma prática, tratando ao mesmo tempo a saúde emocional. Como eu disse para vocês, estamos na segunda parte. E essa segunda parte, ela encerra a reflexão sobre os mandamentos, tá? Nós vimos 2 ou 3 mandamentos anteriormente e hoje nós estamos no não cobiçarás, né? Tratando de forma mais silenciosa e profunda no interior humano. Não cobiçarás. O que é que você entende por essa palavra não cobiçará? Lógico, para quem já teve a leitura da Bíblia, sabe que esse mandamento, ele não se refere a um ato visível. É uma coisa o quê? Abstrata. Mas o movimento de onde? Do nosso interior, do nosso coração. Ele revela o quê? O cuidado de Deus com a nossa saúde emocional e espiritual, que é preciso esse cuidado diário, né? Para que a gente não tenha o quê? Problemas de insatisfação constante e conflitos interiores que nos roubam a paz. Aqui neste livro, ele destaca o quê? A cobiça, né? A cobiça, como é que ela começa, a cobiça? A cobiça começa com o olhar. E este olhar faz o quê? Se desvia. Eu estou aqui olhando para você, mas a cobiça começa com isso. Ó. Eu olho para a minha esquerda e olho para a minha direita e vejo algo que não era para eu ver. E esse olhar, ele se fixa como se quisesse pertencer a algo de alguma pessoa ou de alguém.
né? E a Bíblia, ela descreve claramente esse mandamento de forma bem objetiva, que eu vou ler aqui para vocês, que está em Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçará a mulher do teu próximo. Mas o seu servo, nem a sua serva, nem o seu servo, desculpa, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Isso aqui é um mandamento bastante claro e bastante objetivo. Esse mandamento, ele diz tudo o que você não deve fazer com seu próximo. Quando ele fala, não cobiçará a mulher, né, do teu próximo. E ele está direcionando exclusivamente a quem? Ao homem, não é verdade? Quando ele diz, não cobiçarás o boi e nem o jumento, ele está colocando aqui de forma abstrata as coisas materiais que as pessoas têm, né? Se ela tem muito dinheiro, se ela tem um emprego bom. Quando ele diz aqui, não cobiçarás a casa do teu próximo, seria a estrutura onde aquela pessoa mora. Então, a Bíblia, ela é bem cirúrgica. Ela esclarece tudo o que você não deve fazer. Não é isso? Aqui neste mandamento, neste versículo, Deus não limita seu cuidado ao comportamento externo, mas alcança os desejos ocultos que moldam pensamentos, emoções e atitudes. E aí, o que é que você tem feito, você que está me ouvindo aqui ao vivo, para que não aconteça isso na sua vida? Nós sabemos que todos nós temos sonhos, todos nós temos desejos. Queremos uma casa melhor, queremos ganhar mais, queremos ter um emprego melhor. E muitas vezes nós mesmas não estamos satisfeitas com o nosso cônjuge. Mas isso não impede e não é uma maneira de você querer cobiçar tudo o que o seu amigo tem, o que sua amiga tem, como se você quisesse para si. Tudo que você recebe na vida é dado gratuitamente por Deus. Não há necessidade de você cobiçar aquilo que não lhe pertence. Não é verdade? Então, do ponto de vista emocional, a cobiça é uma das maiores fontes de quê? De ansiedade, de frustração e de ressentimento. Então, você fica muito ansioso, querendo algo que aquela pessoa tem, que você chega até a se frustrar. E aqui o livro, né, ele observa que o coração cobiçoso, ele nunca descansa. Ele fica tão preocupado em conseguir aquilo que a outra pessoa tem, que ele vive o tempo todo se comparando. E é preciso que você entenda também que onde há cobiça, há perda de quê? De gratidão. Porque você deixa de agradecer pelo que você já tem. E aí você começa a cobiçar aquilo que você não tem. E isso vai fazer o quê? Enfraquecer a fé e o desgaste interior. Isso é muito grave. Então, você precisa ter esse entendimento de que nós somos seres humanos que necessitamos de sonhos, mas não necessitamos de quê? De cobiça. O apóstolo Paulo, né, lá em 1 Timóteo, ele fala o seguinte, 1 Timóteo 6, versículo 10, ele fala, porque o amor ao dinheiro é o quê? Raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram de quê? Da fé.
e se o quê? Traspassaram a si mesmo com muitas dores. O que é que esse versículo quer te dizer aqui hoje? Que a cobiça, ela fere primeiro quem a abriga, ou seja, quem a absolve. Jesus, ele trata diretamente deste adoecimento da alma quando ensina: vede, que é outro versículo que está em Lucas 12, 15. Vede, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Você não pode ver uma pessoa rica, ver uma pessoa próspera, e a partir daquele momento ali, você não pode o quê? Qualificar aquela pessoa pelos bens que ela possui. Você precisa, de qualquer forma, ver também o interior daquela pessoa. Aqui o livro, ele reforça que a cobiça é uma tentativa frustrada de perceber vazios que você mesma tem com conquistas externas. Ela promete o quê? Satisfação, mas entrega o quê? Inquietação. Promete felicidade, mas produz o quê? Um cansaço emocional, uma ansiedade crônica. Né? Então, a psiquiatria de Deus. Como é que seria isso aqui relacionado a esse mandamento? Deus, ele oferece um caminho de quê? De cura. Como é esse caminho de cura? Por meio do contentamento e da confiança. Né? Quando o seu coração está saudável, o que é que ele faz? Ele aprende a descansar na provisão do Senhor. Isso é estritamente importante você gravar essa frase. O coração saudável aprende a descansar na provisão do Senhor. E ainda, continuando em 1 Timóteo, só que agora é o capítulo 6, né? E mudou apenas o versículo, que é o versículo 8, diz: tendo que comer, vamos lá continuar a leitura. Você que está com a Bíblia aí perto de você, você pode ler comigo. 1 Timóteo 6, 8, tendo que comer e o que vestir, estejamos o quê? Contentes. Então, você que já acordou hoje, você já se alimentou? Você que já acordou hoje, você está vestido com alguma roupa? Então, esteja contente. A Bíblia está bem clara aqui. O contentamento não é ressignificação, mas o quê? Maturidade espiritual. Ele liberta a mente da comparação e devolve o coração à alegria de viver no tempo e na medida de Deus. Isso é importante você entender, que você deve se alegrar, você deve se contentar, né, diante das coisas que você já tem, que é a comida e a roupa, não é verdade? Então, o autor mostra ainda nesse livro que a cobiça também pode se manifestar em áreas não materiais, como desejar a vida do outro, desejar o cabelo do outro, a roupa do outro, o batom do outro, a família do outro, a espiritualidade do outro. Ou seja, desejar tudo do outro. Tudo isso ele vai corroendo silenciosamente a alma. Mas a palavra de Deus tem uma saída, que é o Salmos 23 e o versículo 1. Né? Onde este versículo também está aqui no livro, tá? Que é o Salmo 23, versículo 1. E aqui diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando você declara isso na sua vida, você está fazendo uma declaração positiva. É como se fosse um antídoto espiritual contra o quê?
as coisas ruins, contra a cobiça e uma âncora para a sua saúde emocional. Esse mandamento, não cobiçará, é um convite à nossa liberdade interior. Deus deseja curar o coração inquieto, o coração ansioso. Ele deseja restaurar a alegria simples e ensinar o valor da gratidão. Você já pensou nisso? Que Deus deseja tudo isso para você? Em Cristo, nós aprendemos que somos suficientes porque pertencemos a Ele. O apóstolo Paulo testemunha esse processo de cura ao dizer, né? Isso está em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, onde diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Para mim, para minha pessoa, este versículo, ele é estritamente importante. Você precisa mentalizar esse versículo que está em Filipenses 4:11, para que você possa entender definitivamente o que é que Deus quer de você. Aprendi a viver contente em toda, qualquer situação. A pessoa que obedece, que segue e que faz isso que Deus está mandando lá em Filipenses 4:11, ele está tendo o quê? Descanso da mente e do espírito. Entenda que a Bíblia, ela é um manual de vida em todos os sentidos, a nossa vida física, a nossa vida espiritual. Para que a gente possa obter a cura das nossas doenças físicas e emocionais, é preciso a gente praticar os ensinamentos da Bíblia. E este é o meu desejo em aqui estar com esse Clube do Livro. O link do WhatsApp do Clube do Livro está lá na bio do meu Instagram, @doutoraregina.silva. E eu espero em Deus que este mandamento, não cobiçarás, nos leve a uma oração sincera. E essa oração sincera, pedindo a quem? Ao Senhor, um coração satisfeito, uma mente livre da comparação e uma alma firmada na sua fidelidade. Esse é o meu desejo e essa é a minha oração. É preciso que você entenda que há esperança em Cristo para quem vive cansado de desejar o que não tem. Em Deus, nós encontramos plenitude, descanso e verdadeira alegria. Que a paz de Deus esteja com você, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo. Que Deus possa te dar alegria, que Deus possa te dar contentamento e que te livre da mente de comparação e da alma firmada, que você tenha uma alma firmada, que Deus te livre da comparação e que te dê uma alma firmada em Cristo Jesus. Lembrando a você que nós estamos lendo o livro A Psiquiatria de Deus e que todos os dias nós estaremos aqui ao vivo a partir das 7h30 da manhã para fazer a leitura deste maravilhoso livro que nos dá um ensinamento espiritual e emocional. Obrigada a todos que estiveram aqui comigo ao vivo e eu colocarei toda essa minha apresentação lá no YouTube. Nos siga no YouTube para que você possa ter mais conteúdos iguais a esse. Até!